A gente tem que imaginar como se a gente fosse um celular, né? Por exemplo, imagina que a sua memória sua memória mesmo é como uma memória de celular. Quando você começa a encher, você já encheu a memória do seu celular? Se você não encheu, não dá para explicar muito bem, mas provavelmente todo mundo já encheu, né, a memória do celular. Você percebeu como que ele fica daí? Como ele funciona? Ele não pega nada, né? Você vai e clica numa coisa, o touch fica ruim, as funções fica tudo atrapalhada, às vezes desliga do nada. Isso daí por quê? Tudo por causa que a memória tá cheia, né? Eu não sou nenhum expert em celular, né, gente? Mas isso daí é bem comum acontecer. E por que eu tô falando disso? Porque isso também pode acontecer com as pessoas, né? Quando elas estão com muito com a memória cheia, né? Ela tem um limite de memória e ela começa a dar má função, né? Má função no caso. E o que pode ser essa má função da pessoa? Pode ser o esquecimento, né? E depois com o esquecimento, por causa dos pensamentos acelerados dela, e uma coisa vai puxando a outra e ela fica cada vez pior com isso. Então, quando acontece que a gente está nessa situação, o que a gente faz? Quando, pelo menos no celular, a gente tenta tirar várias coisas dele, né? A gente leva para formatar, para voltar à versão original. E isso daí a gente podia estar fazendo conosco também, né? A gente podia... O que a gente está se entupindo de coisa? Porque se a gente está se entupindo de coisa, você não tem também como colocar mais coisa lá dentro, porque a nossa mente também é limitada. O celular, quando está cheio, não cabe mais nada, né? Às vezes até você tira as coisas, depois você vai tentar colocar outras, não dá certo. E a memória tá cheia, então você tem que tirar a coisa da memória. E você já parou para pensar com você o que está enchendo a sua memória? O que está fazendo com que ela fica muito cheia assim, né? Que ela passa o limite de armazenamento dela? Será que não tem como tirar alguma coisa? Será que tem preocupação excessiva que você não precisaria ter? Porque também isso daí, vamos voltar para o celular também, né? Usando só o celular hoje como exemplo dos aplicativos, né? Tem aplicativos que a gente deixa lá, pensa que vai usar, nem usa e tá lá ocupando espaço, tá lá. E daí, o que ele faz? Ele tá ocupando espaço e não deixa pra gente colocar outras coisas que são importantes nele ou deixar aquele espaço liberado. Isso daí é com a gente mesmo. A gente tem, às vezes, alguma preocupação, alguma coisa, algum pensamento que a gente fica remoendo e a gente não dá espaço para as outras coisas também. Pra gente tá vendo o que a gente pode tirar, né? Por causa que alguma coisa ou outra talvez você possa tirar. E você retirando isso, você fica com um armazenamento com mais espaço, né, na sua mente. Ou seja, você tirando as coisas da sua mente, tem algumas coisas que atrapalham, algumas preocupações excessivas, você libera espaço para você, né? Ou para você funcionar melhor, ou para você colocar outras coisas que são mais importantes, tá bom?